Boa noite. Mais um Relatos Podcast. Vocês estão sentindo a falta do Guilherme, né? Ele que faz a introdução do programa, mas dessa vez ele não está aqui. Quem vai começar hoje sou eu, sou o Wagner Pádua. Estamos aqui abrindo as comemorações, né? Agora os programas vão ser comemorativos, né? O pessoal do samba começou a chegar aqui, né? Opa. E hoje nosso convidado é o Jonatas Petróleo. Fala aí, meu querido. Salve, Vagnão. Salve, ouvintes. Boa tarde. Toda a audiência aí seleta e de grande relevância do Relatos Podcast. Uma satisfação muito grande estar aqui. Vamos trocar ideia, vamos falar da nossa caminhada e que ela possa servir aí de referência positiva para quem estiver nos assistindo, fazendo minha autodescrição para os seus ouvintes, de repente, deficientes visuais. Eu sou um cara preto retinto, estou vestindo um boné preto, escrito A Cena de São Paulo, com letras coloridas. Estou com uma camiseta branca com uma estampa do Carlos Marighella, está escrito Guerrilheiro Urbano. E é isso aí, vamos que vamos. Da hora. Pô, a gente já quer saber um pouco da sua história, né, cara? O que você já passou aí? Porque você já passou por poucas, né? Poucas e boas aí. Quarentinha, bem vivido, graças a Deus. Você é natural de onde, cara? Eu nasci no bairro da Saúde, São Paulo, grande São Paulo, mas fui criado e resido até hoje na zona leste de Embu das Artes. Né? Geograficamente, Embu foi mapeado, então tem o centro, a feirinha, a praça de Embu, a parte das chácaras, né? A Estrada da Ressaca, a Cidade das Abelhas, o pessoal de lá vai conhecer, e o lado da Zona Leste, do lado de cada BR da rodovia, que tem ali Santa Teresa, Santo Eduardo, um pouquinho mais para cá já tem Valo Velho, e aqui Coab Adventista, então já é divisa com São Paulo, né? Eu moro na parte de Embu, que já é divisa com São Paulo. Cultura nunca faltou, então, né? Não, nunca faltou mesmo. Tanto dentro de casa quanto fora de casa, né? Dentro de casa, a referência do Petróleo pai, a minha mãe também sempre gostou muito de música. Nas festas de família também sempre rolou muito samba. A minha mãe, por ser professora, também sempre instruiu a gente a leitura, a programações culturais na medida do possível, que a Nega Véia estava sempre trampando para manter a nossa vida dentro de casa. E fora de casa também, várias experiências com projetos sociais, que eu sou uma cria de projetos sociais. Ao longo da nossa ideia aí, a gente vai desenrolando e eu vou falando um pouquinho dessas minhas vivências. Pô, que legal. E aí, qual foi os perrengues mais foda que você já passou até hoje, cara? Porque a gente, assim, de origem, né? Nossa origem é o seguinte, né? Vários periférica, Preto, exatamente, muito simples, né? Os perrengues a gente passa até hoje, né? A gente vive numa sociedade capitalista, a gente está na base da pirâmide social, né? Dos estratos mais inferiores, então a gente está ali sempre sujeito a empregos com cargos de subserviência, recebendo pouco, né? E trabalhando muito, a questão da mais-valia, sempre trabalhando pra caramba, dando lucro e não tendo esse retorno. Para piorar, a gente se perde nas seduções, que é droga, bebida, madrugada, não tem uma educação financeira, não consegue administrar a grana, aquilo que a gente estava falando aqui em off, né? A importância de poder saber guardar o dinheirinho para poder investir nos nossos sonhos. E é isso. Então, a gente socialmente, por ser periférico, preto, a gente já tem o perrengue como sobrenome, né? O perrengue é o nosso sobrenome, mas a gente vai lutando,
vai procurando driblar o sistema e de alguma maneira tentar sobreviver. Dentro de casa sempre coisas muito simples, né? Assim, mas graças a Deus nunca faltou o principal. Se não tinha manteiga, a gente comia o pão puro, mas graças a Deus por ter o pão. Se não tinha um suco, uma fruta, a gente bebia água e agradecia muito por isso. Família simples, mas com muita força de vontade de vencer. E você falou para mim que está estudando para ser professor e tudo, né? Isso daí vem da onde? De sua mãe? Da minha mãe. Eu lembro que a Angélica comentou aí do Guilherme, quinta série, alguma coisa do tipo, e eu repeti a quinta série, né? Eu repeti a quinta série porque o samba já estava na minha vida, estava meio deixando para lá algumas coisas, e aí minha mãe sempre muito rigorosa. E quando eu repeti a quinta série, ela... né, eu sempre conto essa história que eu queria muito aquele patins que tinha aquelas rodinhas uma atrás da outra, lembra dessa época aí, Wagner? Lembro. Eu era louco pra ter. Roller alguma coisa. Era louco pra ter esse patins. Roller aí. Ball, sei lá. Repeti a quinta série, chegou o Natal, minhas festas de família, sempre muita gente em casa. Aí minha mãe me chamou pro quarto, falou: Jonatas, vem cá, vendo aquela caixa ali em cima do armário ali, pega ali pra mim. Aí eu peguei, era o patins. Caraca. Tava num papel celofane, assim, transparente. Aí eu falei: puta, ganhei meu patins e tal. Ela falou: chama o David, seu primo aí. Eu falei: ô David, vem cá. Ele: oi tia e tal. Você passou de ano, David? Aí ela: passei. Ele: passei, tia. Aí ela: entrega pra ele. E o patins aqui, ó. Putz, aí entreguei o patins pra ele já rasgou tal, já colocou no pé e falou: passa de ano que você ganha. Então a minha mãe sempre muito rigorosa com as questões nossas de criação, né? E é aquilo que a gente no passado acha ruim, mas no futuro a gente entende o quanto isso nos fortalece para ter comprometimento, compromisso e caráter. Então, dona Jussara Machado, agradeço olha aí, pela lição. Né? Imagina se faz isso hoje. Se você fala que foi feito isso hoje. É outra maneira de... Tem filho que não só é desrespeitoso, como faz coisa muito pior, né? Então eu acredito que, infelizmente, isso hoje em dia talvez tivesse um outro final. Né? Você reagiria de uma outra maneira. Mas respondendo, Wagner, eu costumo dizer que, apesar de estar na minha segunda graduação, que eu sou formado em música, me formei numa turma de 2012, numa universidade lá em Santana, Uni Santana. Não consegui atuar na educação, porque infelizmente no currículo escolar você não encontra a música, né? Você no máximo encontra artes com alguma habilitação para a música. Então a minha turma se formou com a promessa de ter a disciplina na grade curricular. Mas pelo contrário, né? A gente vê que o desmonte na educação ele segue só retirando, né? Retirando disciplinas fundamentais. Numa escola pública, por exemplo, que eu estou estagiando agora Geografia, que é a minha segunda graduação, não tem artes na grade. Você não tem artes, né, por exemplo. Então eu estou agora na minha segunda graduação em Geografia, mas eu falo que a minha maior faculdade é a rua. Os meus maiores mestres, as minhas maiores universidades, eu falo que é o Silvio Modesto, que é o Roberto Capri, que é o seu Galdino, que Deus o tenha, seu Dadinho, da velha guarda do Camisa Verde e Branco, a Dona Ivone Lara, a galera do samba, a Clementina de Jesus, a minha faculdade maior é a rua. É a vida, né? E hoje, cara, como é que tá o samba por aí? Pergunta profunda, hein? É uma pergunta que tem várias camadas, né? Sim, tem várias camadas. Porque nem a gente falou no início, eu me considero da cena alternativa do samba. Já tive oportunidades mais midiáticas, televisivas e radiofônicas, mas hoje eu milito muito mais na cena alternativa, porque eu não sou o cara de assinar contrato. Dependendo do contrato, eu não assino. E a gente, quem é artista, quem se deparou com o contrato sabe do que eu estou falando, né? A gente fica amarrado por tempo indeterminado, tendo que pagar multas milionárias e tudo mais. Então eu nunca fui de assinar contrato, cantando o que não quer, fazendo apologia às vezes para coisas que na verdade depreciam a nossa caminhada. Então eu sou da cena alternativa do samba, eu sou do Samba da Vela. O meu apelido Petróleo inclusive nasceu no Samba da Vela, né? O Originais gravou
Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Já fui batizado na roda de bamba. O samba é a corda, eu sou a... Eu fui batizado na roda de samba do Samba da Vela, no início dos anos 2000. E Samba da Vela, entre outros projetos que a gente faz parte. Participei de um grupo chamado Grupo Sequência, um grupo de pagode que existe até hoje lá na Santa Teresa. Depois eu participei de um projeto chamado Samba da Gente, com Cláudio Febem, que é um outro grande mestrão. Fica aí como sugestão para vocês trazerem aqui também. Ele é educador, trabalha em projetos sociais diversos. Há pouco tempo a gente estava no Paraisópolis trocando uma ideia com a molecada que ele tem um trabalho lá. Não sei se ele continua lá no Paraisópolis. Samba da Gente, depois tive um conjunto chamado Sincopado Paulista, que era um quinteto que cantava sambas tradicionais. Depois a Tríade CPF, que era um trio de samba, que é CPF, é Caio, Petróleo e Fialho, outros dois grandes sambistas aqui da cena alternativa. Samba da Vela, como eu citei. Grupo Dose Certa, que é um grupo que eu fiz parte durante 8 anos, que foi o grupo que me deu a oportunidade de andar de avião, que eu nunca tinha andado na minha vida. Participamos de programas como Programa Encontro da Rede Globo, programa Hoje em Dia da Record, Ratinho no SBT, Donos da Bola. A gente fez um monte de coisa televisiva. Tem bastante coisa. E eu que sou devagar para futebol, fiquei morrendo de medo de me perguntarem sobre futebol e eu não saber falar, cara. Eu falo que eu sou um santista ocioso, não manjo nada, eu sempre gostei de jogar bola, mas torcer mesmo eu sempre fui devagar. E atualmente eu tô com o meu trabalho, que é o Jonatas Petróleo. Legal, da hora. Alguns videoclipes aí, algumas músicas. A gente tá com uma música tocando na 105 FM, que é o Eu Tenho Espelho, né? Que é uma música que teve algumas participações de alguns sambistas aí que a gente respeita bastante. Bom Cabelo, Luciano Bom Cabelo, João Martins, Jorge André participou. Aqui de São Paulo, o pessoal do Pagode da Disciplina, que é um movimento de samba lá no Jardim Mira, bem significativo. O próprio Samba da Vela, que eu já citei. E a gente trouxe para esse trabalho um cantor de rap e de batalha, que é o MC Magrão, a Favela, fechou com a gente. Um trabalho bem especial, entre outros videoclipes que eu lancei aí. Pô, que legal. Tá nas redes. Bastante trabalho. Com a molecada, vocês também têm um trabalho assim mais próximo? Você tinha falado para mim que tinha na escola um trabalho mais próximo com a molecada, né? Tem. Também. O meu trabalho mais na parte educacional, Wagner, começou numa associação chamada Zumaluma. Zumbi, Malcolm X, Luther King e Mandela. Zumaluma. A Zumaluma é uma associação que nasceu dentro de uma favela que fica na rua de baixo da minha casa, que é a favela do Inferninho. O idealizador, que o apelido dele na época era Vulto, né? Que ele era do hip hop, de um grupo chamado Diagnóstico. Não sei se você chegou a conhecer, mas toda aquela geração anos 90 para 2000. Hoje ele é muçulmano, Kaab Al-Qadir é o nome dele dentro do Islã, e ele fundou essa associação. Eu ia lá quando era moleque para comer e tal, nas festividades que tinha. Depois eu passei a dar aula de cavaquinho, por conta da minha formação no instrumento. Depois eu passei para a coordenação do espaço, e nesse espaço a gente desenvolvia diversas atividades. Eu falo que a Zumaluma foi o divisor de águas na minha caminhada, porque ela me politizou, né? E a politização é um processo constante, na verdade, né? Mas ela me deu essa abertura, porque é isso, a gente está dentro da favela, e aí a gente está ali lidando com o crime, lidando com toda uma questão social que as comunidades enfrentam. Sim. E aí você começa a entender como que você, enquanto artista, no meu caso, posso contribuir de maneira positiva e construtiva para aquele entorno, para aquele contexto. Então, as minhas aulas de cavaquinho era uma maneira de repente, tirar algum foco não muito interessante. E vira uma referência, né? Vira uma referência muito grande. Então, alunos meus hoje estão até aí tocando, fazendo bastante sucesso, ou que pelo menos me encontram e falam: pô, Petróleo, aquelas aulas lá de cavaquinho, cara, hoje eu tô com o meu grupo, puta, eu não tô tocando mais, mas pô, vira e mexe eu pego o instrumento faz toda a diferença na minha rotina, para me dar um pouco de paz, um pouco de leveza e tal. Então, assim, eu vi o quanto que a música era poderosa, o quanto que o samba era poderoso quando você utiliza ele de maneira estratégica, né? Então, aí Zumaluma, depois do Zumaluma, a gente
recebia vários convites para participar em vivências em escolas, e aí ela trocava uma ideia com a molecada. Até hoje eu participo de dinâmicas escolares. Da hora. Eu procuro usar realmente o samba e o instrumento musical como uma ferramenta de transformação. E é muito louco, a gente estava falando aqui, né? O cara sai com um cavaquinho na mão, começa a tocar, na hora que ele vê tem um monte de gente, né? Ele acaba influenciando até o dia das pessoas Com e certeza. com o bem-estar do lugar. Você tá no metrozão lotado, de repente você vê um camarada entrando, fazendo uma rima, Sim. ou tocando um instrumento, um violão que seja. Mudou tudo, né? Alegrou a viagem, alegrou o nosso dia. Então, sem dúvida alguma, quem é artista, seja qual for o ramo da pintura, artes plásticas, grafite ou cantor, ou seja o que for, são pessoas fundamentais, na minha opinião, para a nossa sociedade, para a humanidade. A arte, ela é vital e extremamente necessária. Legal. E aí? Esse ano aí, o que você tem de show aí na praça? O que você vai estar armando aí? Que o cara sambista tá sempre armando um monte de coisa, né? Não é só aqui, é ali, é lá. E também, eu vi o outro dia, né? No Sesc, vocês fizeram um show aí Um trabalho especial. lá. Foi alguma coisa muito bem falada, né? Foi sim. Atualmente a minha vida profissional de apresentações é o único bar que eu faço residência é o Bar do Gago, lá no Jardim Marizal. A gente está lá de sábado, um sábado sim, um sábado não. Eu tô lá me apresentando a partir das 9 da noite e me apresento também num bar lá em Santo André, chamado Bar do Maroto. Lá eu faço, às vezes eu consigo fazer dois finais de semana no mês, às vezes faço um, e muito show, muitas festas particulares, né? Casamento, aniversário, né? O pessoal vai ver o trampo e fala, puta, quero levar pra minha festa de aniversário, quero levar pro meu casamento. Então rola bastante isso. Esse é o trampo que a gente fala que é o que paga as contas, né? Mas a gente tem projetos maiores, a gente ambiciona coisas maiores. Então eu tenho pensado para esse ano ainda fazer o meu audiovisual, contando com as participações de pessoas que eu conheci durante a minha caminhada, grandes artistas, grandes cantores, cantoras, compositores, compositoras. É o projeto mais ambicioso dentro da música hoje, esse audiovisual. Com bastante gente que eu só admirava. E quando eu vi que eu tive a oportunidade de estar ao lado, assim, trabalhando, um deles foi o Almir Neto, por exemplo. Esse é milianos, né? O Almir é gigante demais. A gente fala muito do Zeca, fala muito do sei lá, do Xande, do não sei o que, mas o Almir Neto é uma entidade, é uma coisa assim. Foi o primeiro disco de ouro da história do samba e pagode. Foi o Almir Neto, primeiro disco de ouro. Então tem uma discografia gigantesca, é um cara que tem uma simbologia e uma representatividade muito grande. E eu tive a honra de gravar com ele, né? Ele me chamava de pré-sal. Ei, pré-sal, dá-lhe pré-sal, que ele era gozador e tirava sarro de todo mundo. Então o Almir, gravei com o Péricles na época do grupo Dose Certa também, a gente fez uma homenagem ao grupo Fundo de Quintal, foi uma outra participação muito especial. O grande amigo nosso, Ailton Graça, que é Gaviões Fiel também, o Ailton fechou com a gente. Muita gente especial que o samba... Eu estava conversando com o Jardel, né? Nosso irmão querido que cedeu o cavaco, sobre o quanto que o samba ele consegue penetrar por lugares que talvez a gente, enquanto pessoa física, não adentraria, né? Então a gente está tanto na cobertura, tanto tocando pra gente que tem muito dinheiro, quanto tocando no meio da favela, no meio da quebrada. Ele nos dá esses acessos. E dentro desses acessos, a gente também chega a pessoas que a gente admira demais. Cara, e quando você tá do lado, por exemplo, você falou do Almir Neto de um jeito aí e tal, né? Pô, meu ídolo, viu o cara lá e tal. E quando você tá do lado desses caras aí, não tem hora que você fala assim, meu... Você treme, né? Mas aí é que tá. O Almir, por exemplo, ele foi gravar com a gente, isso tem mais de 10 anos que ele já falecido, a gente foi gravar com ele, e aí eu fui buscar ele lá na cidade, que eles ficavam ali, quando eles vêm para São Paulo, né, os artistas do Rio, ficam geralmente nos hotéis ali do centro da cidade. Sim. E aí eu fui buscar ele com o Celtinha da minha irmã, né, todo preocupado, falei, pô, tô vindo buscar o Almir Neto,
gênio do samba com esse carro. Pô, entrou com a maior simplicidade dentro do carro. Foi até o Pirajussara, onde a gente gravou. A gente preparou uma mesa com um monte de comida, coisa pra ele, não comeu nada, não bebeu nada. Fez tudo que tinha que fazer com a gente. Levei ele de volta, sabe? Então a gente tava falando, né? Pra não citar nomes, sobre grandes personalidades que a gente procura convidar para fortalecer humildemente com os nossos trabalhos, né? Sim. E as pessoas não chegam, né? A gente vê elas fechando com outros que talvez não tenham a mesma identidade ou relação que nós temos com eles, mas na hora de fechar com nós não chega, né? Não estou generalizando, mas infelizmente isso é um fato. Agora, quando um Almir Neto entra no Celtinha, vai até o Pirajussara, grava e volta, a gente vê que tem muita gente que precisa voltar para a base e entender a importância de fortalecer com quem hoje esteve onde eles já estiveram, né? Tentando galgar ali uma caminhada, lutando com muito suor e muita dedicação, tirando dinheiro do bolso e investindo. Infelizmente, os irmãos e as irmãzinhas que acessam lá em cima nem sempre voltam para a base, né? Olha aí chegando. Olha ele aí. Aí, irmão. Resolvido? Bom, resolvido. Boa noite. Tudo certo, nada resolvido. Boa noite a todos aí. O pessoal tava te esperando aí, cara. É? Ficou atraso aí, tava resolvendo. O pessoal falou que vai te pegar de pau. Chegou cedo pra live da semana que vem. Tem sorte que o Jonathan tá aí, já acalmou o pessoal, falou, calma. Tranquilizou, né? Entendeu? Senão o pessoal queria invadir aí o estúdio. A gente tá falando do sambão aqui, né? Mas você vê também que hoje o samba, tipo... o samba tá grande sempre. Mas com tudo que veio aí, funk, que tá em alta, trap, um monte de coisa que tá rolando hoje, você achou que deu uma... Mercadologicamente falando? Mercadologicamente falando, eu acho que realmente mexeu muito. Mexeu. Eu, assim... Tem alguns pontos de vista pra gente analisar essa situação, mas o samba é gigante. Né? Eu acredito que talvez uma linha de raciocínio para tentar entender por que mercadologicamente o samba não tá aí nas grandes playlists, nos grandes né, meios de entretenimento, muito provavelmente por uma falta de projeto, eu penso, uma coisa de se organizar enquanto movimento e pensar, eu vejo isso muito dentro do sertanejo, por exemplo, essa coisa de pegar novas duplas e investir e colocar para abrir um show aqui, outro ali. Sim. No samba, infelizmente isso não acontece tanto, principalmente no samba mais midiático e tal. É o que a gente falou agora há pouco, né? Infelizmente, nem todo mundo tá lá em cima da mão para quem tá chegando, né? Às vezes dá a mão para outras pessoas que não tem nada a ver, mas não dá uma força para quem tá chegando. Então, eu penso que talvez por uma falta de projeto dentro da própria classe, de pensar o cenário, como que a gente se organiza, como que a gente se atualiza, porque o sambista, o pagodeiro nem tanto, mas o sambista mais tradicional, ele infelizmente ainda está muito atrasado, está muito fechado para outras possibilidades, né, de preparar, por exemplo, um show com VS, que é um equipamento que dispara, né, durante o show algumas coisas já gravadas e aquele resultado sonoro vem numa pressão de se preparar, de se vestir legal, sabe, de deixar uma coisa artística muito mais gigante, preparar um espetáculo. Então eu acho que nisso a gente também acaba ficando para trás enquanto sambista. Não estou generalizando mais uma vez, mas a gente vê bastante isso, né? Às vezes a gente tem a oportunidade e na hora de chegar e mostrar o trampo de uma maneira mais gigante, falta um preparo, abrir um pouco a mente para poder adentrar esse espaço. E a consequência é essa, você não vê o samba de uma maneira tão expressiva nas mídias. E quem tem esse cuidado, né? Você vai num show do Luan Santana, você vai num show do Fernando Sorocaba, é uma coisa impressionante, assim, né? Faraônico. Faraônico. Você vai num show de samba, você vai ver os caras cantando muito, tocando muito, versando e tal, mas talvez peca nessa questão. Eu acho que isso também, de certa maneira, deixa a gente fora do jogo, ou não deixa a gente competir de igual para igual, assim, nesse jogo mercadológico que tem aí, né?
Os caras realmente... Você acha que muito pessoal do samba acha isso meio que uma parada da moda? Pra caramba. Tem essa parada também, né? Tipo, não, nós é da antiga, nós é samba. Nós não, tipo assim, deve ter essa parada, né? Muita gente achar que é algo... Tem muito. É o que eu gosto sempre de falar. Não estou generalizando, porque tem muita gente que está inovando mesmo, que é sambista de raiz, mas que se permite, né? Se permite fazer coisas atuais, né? Mas boa parte do sambista tradicional, ele é aqui, ó, não, pra mim tá tudo certo aqui, não quero nada mais do que isso aqui. O Zeca, eu acho que é um grande exemplo disso, né? O Zeca, ele sempre fala, eu nem queria, me empurraram no palco, quando eu vi, eu já tava e tal, mas deixando de lado a brincadeira, existiu com certeza um trabalho muito grande e existe por trás de um Zeca Pagodinho, sabe? Existe alguém que fala, você vai vestir isso aqui, é legal, você tá bem... Se você vê os discos do Zeca, ele tá sempre É aquela parada do quintal do Zeca que foi louco também, né? Ele tá sempre muito bem assessorado, muito bem dirigido, mas nem todo sambista tá disposto a isso aí, não. Eu acho que isso acaba deixando a gente um pouco para trás do jogo, né? Mas respeito, né? O importante é a pessoa ser feliz do jeito que ela quer e tudo mais. A gente respeita, mas eu acredito que essa é uma questão que não dá para ignorar. Né? Tipo vocês, o podcast. Vocês poderiam, de repente, ter uma outra estrutura. Não, vamos colocar uma cortina legal, vamos pôr uma tela plana, vamos pôr uns microfones legal, vamos deixar uma toalha de mesa. Tem 1 milhão de podcasts. Agora, se vocês não se preparam de uma maneira interessante, de repente a pessoa vê o canal, vou mudar, não curti. É o samba também, eu penso. Se não fosse atualizando, né? O samba fez muito barulho, cara. O samba, tudo quanto é lugar onde tem uma roda de samba, tem barulho, né? A gente volta e meia vai em escola de samba e tal, tem aquele esquenta antes, aí começa a tocar aqueles sambões da antiga ali. Sim. E aí você vê aquela movimentação de pessoas ali do lado ali, você fala, caramba, como é que pode? Tem pessoas ali que tem 20 anos que conhecem sambas lá, que tem 40 anos, 30 anos. Tem referência, provavelmente, esses aí. Ouviram de casa, o pai, a mãe, família, ou de alguma maneira tiveram acesso, e aí na hora de cantar eles trazem essa referência. A gente viu Demônios da Garoa agora há pouco tempo atrás, né? Certo. E aí é outra coisa, né? Não tem nada a ver com... Pra quem não conhece 100% o samba e o pagode, certo, né? O pessoal olha e fala assim, tem algumas pessoas que ficam meio, né? E tem outras pessoas que já... Opa, esse aqui é o que eu quero mesmo pra me brincar, né? Porque a brincadeira mesmo do carnaval, o samba é bem mais envolvido, tá desde do começo da história ali na parada, né? É a base, né? Você curte também samba, de samba enredo, carnaval, essas paradas aí? Curto. Eu nunca fui muito de escola de samba. Até porque a escola de samba mais perto da minha casa era o Vai-Vai, né? Mas eu tô falando de Embu das Artes, né? Então eu nunca fui muito... As escolas tudo lá pra mais... Santana, ali o Vai-Vai é o mais perto, né? Era o mais perto pra mim, mas sempre que podia eu dava um pulinho, participava. Lá no Embu mesmo tinha uns blocos, que foi talvez um contato grande que eu tive. E o grupo Dose Certa também. E há 2 ou 3 anos atrás, estou meio por fora aqui de data... a convite do Júnior Dendem, que é um grande irmão meu, que ele é diretor musical lá da Mocidade Alegre, eu desfilei um samba enredo em homenagem a um samurai de origem africana, Iaçu, que a escola foi campeã do Carnaval de São Paulo. Então eu participei pela primeira vez de um desfile de uma escola de samba. É uma coisa impressionante mesmo, assim, gigantesca, né? Gigantesca. Talvez foram esses os contatos maiores que eu tive com carnaval, com escola de samba, assim. Eu não sou um cara de escola de samba, nem tenho propriedade para falar, assim. É muito louco, cara. Eu gosto muito. Agora, o sambão mesmo, né? Onde hoje você fala assim, ó, o melhor lugar hoje em dia pro cara ir conhecer o samba tá dentro de onde? Pô, tem vários, hein? Tem vários. Se eu falar aqui, vão me cobrar quando eu terminar o podcast. Pô, você não falou de tal lugar, Petróleo, tá maluco e tal. Então tem... vou citar, por exemplo, no sentido de compositores. O cara que é compositor,
e quer mostrar um samba dele, eu indico o Samba da Vela, né, aqui em Santo Amaro. Então, lá o cara vai ter um espaço para mostrar a letra do samba dele de uma maneira respeitosa. Lá no Samba da Vela é aquele silêncio, parece uma missa, assim. Enquanto o cara tá cantando, ninguém fala nada, todo mundo ouve. Aí o cara leva um monte de letra do samba dele e distribui na comunidade. Então, na hora que ele vai cantar, tá todo mundo lendo, acompanhando. Daqui a pouco o povo começa a cantar. Então, assim, se a pessoa quer curtir um processo de composição, eu indico o Samba da Vela, por exemplo, que ela pode ir lá e prestigiar isso. Ah, mas não, Petróleo, eu quero ir beber, curtir, ouvir um sambão e tal. Ixi, aí ela tem bar samba, tem bar templo, tem Vila do Samba, tem os projetos de comunidade, pagode na disciplina, como eu citei. Ixi, tem muita coisa aí. E pro cara fazer um samba, começa por onde ali? Letra ou a melodia, cara? Ah, então, isso aí é outra pergunta complexa, né? Essa parte é mesmo. Eu sou o cara da melodia. Eu gosto muito da melodia. Então, às vezes eu recebo letra e aí eu coloco melodia. Ou às vezes eu recebo melodia e eu coloco letra. É um processo que não tem muito como explicar, assim, né? O João Nogueira fala, né? Ninguém faz samba só porque prefere, força nenhuma no mundo interfere sobre o poder da criação. Então, acho que é um processo bem particular, assim, de cada um. Hora melodia, hora letra, hora vem os dois juntos também. Não sei te explicar, assim, exatamente, afirmar como que acontece, né? Quantas músicas você já chegou a compor, escrever? Você tem ideia, mais ou menos? Guilherme, boa pergunta, média, cara, assim. mas... eu devo ter umas 300 músicas, provavelmente. Tem cara. alguma sua que já foi até para algum cantor? Eu tenho uma atual, entre aspas atual, hoje em dia é tudo muito rápido, né? Sim. Gravada pelo Renato da Rocinha. O Renato da Rocinha gravou uma música chamada Castelo de um Quarto Só. O meu castelo tem um quarto só, né? Gravou, ela estourou pelo Brasil afora. E aí na pandemia, um parceiro meu me mandou uma letra. O nome dele é Caio Prado. Ele mandou uma primeira de um samba. Aí ele mandou já com letra e melodia. A primeira que ele mandou, ela fala assim... As crianças já podem curtir um lazer no quintal e na varanda, ver a preta sorrindo de tanto prazer. Meu castelo já não é de um quarto só. Eu falei, opa, Caio, essa aí é a resposta lá pra música, né? Ele, mano, essa aí é pra gente terminar, pra mandar lá pro Renato da Rocinha. Falei, pô, Caio, os caras vão falar que nós tá pegando carona, ó. Aí ele falou, não, cara, a cultura de pergunta e resposta no samba é coisa velha, vamos mandar e vamos ver o que acontece. E aí chegou na mão do Renato, ele gravou. Meu castelo já não é de um quarto só, na despensa não falta alimento, na garagem uma nave pra gente zanzar, valei-me poderoso Deus, a vitória chegou no meu lar, e agradeço a Deus todo dia, repartindo com os meus iguais, dividindo amor e alegria, eu vou bem além de bens materiais, vou seguindo em frente, levando a vida e humildemente, sem deixar a fonte secar, sem deixar a corda buir, sem me deslumbrar. Eu não nego as origens, meu povo e nem o meu lugar. Esse é o samba gravado pelo Renato da Rocinha, chamado A Vitória Chegou no Meu Lar. É um samba nosso aí que deu muita alegria. É Jorge Ney, Caio Prado, Jonatas Petroli e Renato da Rocinha. E tem outras que a gente mesmo grava, né? Sim. Tá no meu canal do YouTube, tem bastante trabalho que a gente fez. Hoje em dia eu falo que assim, ser gravado é uma alegria muito grande, mas eu ou o próprio compositor mesmo arregaçar as mangas e gravar o próprio trabalho é tão interessante quanto o mais. Da hora, então você grava bastante ali no... Qual que é seu canal do YouTube? O canal tá Jonatas Petroli. Jonatas Petroli, aí pessoal, dá uma acompanhada aí, quem não acompanhou ainda. Jonatas Petroli, tem bastante coisa legal lá que a gente lançou, né? Bastante videoclipe. E o que te inspira? Porque assim, ó, 300 músicas, mano. Essa inspiração. Acha uma aí, Gui. Acha uma aí pra pôr aí pro pessoal que tá vendo. Separei umas músicas. Separou? Eu fiz metade de uma música outro dia, eu não sabia cantar. Mas eu esqueço também, às vezes, hein? Eu esqueço também. A vida da gente, o cotidiano.
Tem dia que tá inspirado, Tem dia que tá inspirado. tem dia que não sai, como que é essa parada? Eu agora tô muito chato, né? Que você vai lendo, vai estudando, aí hoje em dia eu começo a fazer, não, tá ruim. Aí você começa a escrever, puta, não tá legal. Você tem Puta, um isso aqui lugar já melhor, fizeram. assim, tipo, mano, eu consigo fazer música No mais... busão, no trem, no metrô, é É os os melhores lugares. lugares. Que você vê as situações acontecendo. Eu no banheiro. No banheiro? Cantando. Quem vê, eu canto. Você faz música? Ah, no banheiro. É mesmo? É zoeira, é zoeira. Agora. Não, mas é isso, mano, da hora. Pô, falando em trem, eu já fui no samba do trem. Boa também. Bom O também. samba do trem é louco, né? Você já chegou a tocar lá? Já participei de uma das edições que ele vinha lá de Osasco Isso. e parava ali na Ponte do Socorro. E debaixo ali e tem debaixo da ponte o couro comia. Eu fiz parte desse projeto, Sério? é o Samba da Ponte. Ainda tem? Osasco, a ponte de Socorro. Eu acho que já acabou já. Nossa, não- era muito louco, pessoal, tudo no vagão, mano, sambão É, comendo. ninguém entendia nada, né? Ninguém Que tava em entendia trampa, nada. um monte de gente, um calor da peste, o trem mexendo. Passei mal até, cara, porque foi. Eu já cheguei aí, faz um tempo, hein, mano? Tem. Faz anos. Samba do trem era muito legal. Lá no Rio tem também. Se eu não me engano, a cultura veio lá do Rio, inclusive. Depois aqui em São Paulo a gente pôde ver algumas edições. Vamos colocar o vídeo dele ali. Opa, Pode pôr, coloca aí. Vamos lá. Vamos ver qual que é o vídeo que vai sair aí. Tem um vídeo do sambão lá no Sesc, né? Então, você perguntou, nem terminei, né, Wagner? Muita ideia, né? O Sesc fez um projeto chamado Sambas da Sul. O Jardel, inclusive, era o curador do projeto. E aí, cada edição iam sambistas de maior notoriedade, midiaticamente falando, e outros de grande notoriedade também, mas mais da cena alternativa. Então, sei lá, Carica, samba da Pagode Desconsiderados, Igor Neva, Thiago Bispo, Jonathan Petróleo. No dia que eu participei, que foi a última edição, foi o Marquinhos Sensação, Pedindo Bis e Jonatas Petróleo, né? Então, assim, um projeto gigante que o Sesc promoveu e que foi de extrema importância, assim, para quebrada, para a região ali. Gratuito, é só chegar e entrar e participar e curtir, né? Que é a política do Sesc. Então foi um projeto bem legal, muito legal. Deu mais de 7 mil pessoas na última edição. E teve até um 16 toneladas lá no final. Né? Minha canção. Na hora que acabar ali, já toca pra gente aqui. Bora. Aí, ó, que da hora. A gente gravou numa escola ali no Jardim Comercial. Só sambista na parada, olha lá. Esse aí é o Magrão, a favela. Que legal. O Magrão tá num momento muito especial da carreira dele, né? Batalha da aldeia, várias batalhas. Artista itandê lá do Pirajussara. Do Pirajussara? É da quebrada. Da também. quebrada nossa. Tudo próximo, né? Isso aí tiveram algumas professoras que participaram aí, que eu já aproveito para agradecer, que elas provavelmente vão assistir. Olha lá, o nosso nome lá também. Esse é o Jardel. Essa música aí tá tocando na 105, lá no programa do Easy Nylon, de domingo. Toda hora alguém fala, a música tá tocando aqui o petróleo e tal. Pô, é uma satisfação. A gente foi pro Rio gravar, essa aí é a Pedra do Sal. Camiseta da Benção Mãe. Isso aí é o Bom Cabelo, um sambista lá do Rio de Janeiro também, de casa da Tia Ciata. Tia Ciata foi uma mulher que Então. promoveu o samba nos morros, né? O samba era até então muito marginalizado, não era permitido. Se pegasse na rua com marca de calo, ia preso e tudo mais. Então a Tia Ciata, de maneira estratégica, promovia as rodas de samba e dava continuidade na cultura do samba. Cara, muita história. Esse é o salão do Julinho Lois, um outro irmão nosso aí do ramo da estética capilar e tal.
Isso aí é lá no Galo Real, lá no Foi Jardim gravado. Ângela. Foi gravado É o campinho lá do Ângela, do Galo Real. ali do Joel ali, né? É isso? É mesmo. Aí a ladeira da Sabinha, ó, fundão. Cena de São Paulo. Esse é meu sobrinho aqui. Heloísa. Matias. Meu filho. É, pra molecada já olhar e se envolver. Caçapava. É, mensagem, né? Aquilo ela falou, uma né? parada que passa uma visão, né, Uma mano? visão, sempre. Ana, Jéssica, a Julinho, a equipe dele. Maiara. Eita, gratidão. Aí todo mundo que fechou com a gente nesse trampo. Top, mano, da hora. Eita. Que da hora, mano. No dia que a gente foi gravar esse clipe no Rio, nós tomamos um enquadro na linha vermelha. Cabuloso, cabuloso, Não mano. tomou enquadro do Rio, não é o Rio. Cabuloso. Eu tava dormindo, a gente foi num Fox vermelho, todo lacrado, todo filmado. O mano que tava dirigindo já tinha fumado uma maconhinha, tal, umas latinhas de breja, ou seja, tudo. E eu sempre gosto de ir dirigindo, né? A gente deixou no piloto. Nosso irmão, eu até mandar um salve pra ele, cantor de rap, de trap Ezequiel. A Tatá, a esposa dele, nossa irmãzona, artista incrível também. Mais uma sugestão pra vocês trazerem aqui, que ela é a pessoa que tá à frente daquela marca Benção Mãe. E aí eu tô aqui dormindo no carro aqui e tal, daqui a pouco eu senti que o carro parou. Quando eu abri o olho, eu olhei, aquela é só fuzil mesmo, né? Tipo, eu falei, nossa, mano. Aí revistaram lá e tal, muita ideia. O Jardel ficou de canto. Eu achei engraçado que o Jardel, os caras deixou de canto lá e nós aqui, ó. Só ideia na orelha e tal. O que tem aí? Tem droga, tem só instrumento musical. A gente é artista, viemos gravar. Aí, graças a Deus deu tudo certo, assim, mas já começou cheio de emoção a viagem. Caramba, pra gravar esse trampo aí. Ó, eu queria uma palhinha lá no 16 toneladas, cara. Bora. Achei muito louco. Vamos lá. Aí, ó. Aí, show. Obrigado, Jardel, pelo cavaquinho. Aí, Que eu tô O chegando homem do... vai estar aqui também. Vai chegar. Vamos lá. Sente esse samba quente que é muito legal. É super pra frente, é bem genial. Embalo como esse, só quem vai curtir. Quem não se machucar quando deixa cair. Por isso vem e bale na nossa. Esse balanço tira qualquer um da fossa. Ele é um barato e é da pesada. Esse é o famoso 16 toneladas. Aí a nossa versão do 16 toneladas é essa aqui, ó.
Tem festa na quebrada, é pra lá que eu vou. Osasco, Santo Amaro, Grajaú, São Mateus. Lá rola baile funk, tem black, tem soul e tem roda de samba pra quem é dos meus. Pode chegar, pode vir, que só tem sangue bom. Mas chega devagar, que é pra não dar mancada. Jardim Santa Teresa, São Luís e Capão. É bom curtir um samba na minha quebrada. E já dei o meu recado, agora vou me mandar. Vou refrescar a cuca pra poder incrementar. Pois de cuca cansada só dá confusão. Onda de pirado deixa a gente na mão. Por isso nem vem, não vai me encontrar. Agora estou na minha, pois estou devagar. Já disse o que queria toda a rapaziada. Ai, é o 16 toneladas. Show. Da hora, show de bola, cara. Ali, Show, muito show. podcast Relatos. É louco. Ali, muito me honra. Mano, eu ia perguntar uma parada pra você, tipo assim, o samba já foi marginalizado, né? Eu queria saber como que você vê o papel do samba, assim, na resistência cultural brasileira. Pô, gigantesco. A gente falou do carnaval agora, né? Fica aí como a referência, que é só a maior manifestação cultural do mundo, né? Tipo, o nosso carnaval. E o samba tá nessa base, né? Sim. Né? Então eu vejo assim, eu tava falando com o Vagnão da questão das aulas de cavaquinho que eu lecionei lá na Quebrada e que contribuíram para um caminho futuro diferente, mais qualitativo, mais construtivo, mais benéfico na vida das pessoas que estudaram. E eu sou também uma prova disso, né? Poderia estar roubando, matando, tá de repente no outro caminho, e não, eu sou um artista do samba, não bebo, não fumo, não uso nada, porque eu tive essa referência. Sim. Então, e o samba é isso pra mim, né? O samba pra mim, ele é muito mais do que tocar um instrumento ou cantar, é uma filosofia, é um conceito de vida que envolve ancestralidade, que envolve valores. Isso tudo, na minha opinião, reflete num sambista, né? Por isso que, infelizmente, a gente lamenta muito de ver, como a gente falou mercadologicamente, ele não tendo espaço. Eu acho que é porque ele de alguma maneira, acabou perdendo o contato com a base, com a origem. Sim. E aí acaba se desvirtuando, indo por outros caminhos. Então ele socializa, ele educa, né? Voltando a falar do carnaval, cada samba enredo é uma história, é uma história de vida, ou contando a história do país, contando a história de algum momento histórico que o país passou e tal. Então, assim, o samba é uma escola muito grande, né? Uma ferramenta de transformação. Então, para mim, ele é fundamental, de extrema importância e relevância para a nossa sociedade. Por isso, por educar, por dar possibilidades por caminhos mais interessantes, né? De vida e tudo mais. Eu acredito que ele contribui socialmente de uma maneira bem importante. Da hora. O samba não é só o samba, né? Não, o samba não é só o samba. O samba é muito mais. Boa, Guilherme, o samba é muito mais. O samba é isso e muito mais. Arlindo Cruz, ou Luizinho SP, melhor dizendo. Cara, se fosse pra você cantar com alguém que você queria muito cantar, quem seria esse cara? Essa foi... Cara, eu cantei, como falei, com o Amig Neto, a nossa canção chamada Meus Velhos. Os meus velhos, a gingo anda de viés. Os meus velhos, o samba na ponta dos pés. É o maior dos meus bens, não se compara a vintém. Os meus velhos. Cantei também com o Everson Pessoa, que foi integrante do Quinteto Branco e Preto e que tá no Demônios da Garoa, que você falou, né? Uma canção chamada Periferia. Um outro irmão, um outro sonho realizado. Em São Paulo começa um novo dia, já se encontra de pé periferia. Se pudesse de novo folgaria, mas o povo precisa trabalhar e acelerar
Pra pegar o coletivo é uma euforia. Quem consegue sentado é uma alegria. Ninguém pega uma bolsa pra ajudar. Né? Gravei com o Everson Pessoa, gravei com meu irmão Jardel, né? Antes de falar do meu cabelo. Saiba que em casa tem espelho. Então eu realizei alguns sonhos de gravar com pessoas que eu admiro e respeito. Lógico, a gente tem outras expectativas, mas eu já me considero muito contente de ter gravado com essas pessoas que eu citei só para dar exemplo, né? Tem muito mais aí que a gente conseguiu gravar. Tem gente. Eu fico citando o nome, mas depois eu falo, pô, Petróleo nem falou de mim, tá? Esqueceu de mim. Mas da sua lista não tem ninguém? Ou tem alguém ainda que você fala, esse ainda eu vou gravar? Eita, quem, hein? Quem mais, hein, que eu gostaria de gravar? Putz. Vamos ver se até o final do podcast. Depois você fala, Vai lembrando. Vai lembrando, mas tem muita gente legal aí, muita gente especial. Ó, gravei com o Carlão do Peru, consegui gravar com o seu Carlão do Peruche, Fabiana Cosa também, tive a oportunidade de gravar. Raquel Tobias, daqui a pouco vai vir trabalho novo aí também, Kelly Silva, tem tanto, Samantha Santos. Gostaria de gravar com essas pessoas aí, por exemplo. Da hora. Como que é ser sambista, mano, em um país que muitas vezes valoriza muito os ritmos estrangeiros, tá ligado? Pois é. Qual a sensação que você tem, assim? Eu hoje me sinto muito bem porque eu me considero fazendo parte dessa frente que milita pelo produto nacional, né? Que milita por coisas nossas. E ainda mais eu sendo da cena alternativa, Guilherme, como eu comentei, né? Que não tá nas mídias, não tá hypado e tal. Sim. Eu tô na base, eu me considero aqui na base. Quanto mais eu tô na base, mais eu tenho consciência de classe, mais eu me localizo no tempo e no espaço. E por não ter influências, por não estar, de repente, de alguma maneira ali ludibriado pelo viu metal, pelo sucesso, pelo glamour, eu consigo estar com os meus pés bem fincados no chão e mantendo essa resistência. Então eu acho que nessa luta de militar pelo samba, pelo samba tradicional, pelo samba nosso aqui de periférico, por essa nossa vertente aqui, para mim é de extrema importância. Eu me sinto realizado. Não costumo dizer que eu nem tenho pretensões de viver para ver esse nosso cenário modificar. Mas só de fazer parte, enquanto a minha existência, dessa construção e dessa luta, eu já me sinto realizado. Gosto muito do internacional também. Né? A gente gosta muito de black music, jazz, R&B, a gente gosta muito. Eu, particularmente, adoro. Principalmente a música preta norte-americana. Porém, eu acredito que o Brasil ele é um celeiro vasto tem jongo, jexá, samba de roda, samba de bumbo, samba rural, tem o próprio pagode que eu gosto, o pagode romântico, né? Apesar de eu ter ali as minhas críticas e tal, ainda assim eu consumo. A gente tem o baião, a gente tem o ijexá, a gente tem o sertanejo, o caipira, a moda de viola. Então assim, a gente tem muita coisa gigante aqui dentro, assim, sabe? Muita coisa mesmo. O da hora de você é que você continua você tá na essência da parada, né? Você não foi Continua com as origens. Você não tá buscando hype, você tá buscando uma história, tá ligado? Eu toquei no grupo, Guilherme, que uma produtora que fez parte, o nome dela é Érica Breno. Ela falou, Petróleo, você com essa voz, tá, um cara de gente boa, comprometido, você vai ficar milionário se você tiver estômago. Na época eu não entendi muito o que ela quis dizer. Mas quando vem um contrato para assinar, quando vem uma coisinha, eu falo, não, isso eu não engulo. Aí eu entendi o que é o teu estômago. Então, exatamente por eu não ter estômago para algumas coisas, é que eu acho que dificilmente eu vou estar no hype, assim, cara. Eu vou estar mais aqui na cena alternativa mesmo, assim. Que é sujo esse meio, né? O ser humano, né? É a ganância, a prepotência, é dinheiro e o samba e a música movimenta milhões, né? Cultura movimenta milhões. Movimenta milhões. Né? E eu não tenho estômago, não. Pelo menos eu tô tentando engolir algumas coisas assim, mas nem tudo a gente consegue admitir, né? Ainda mais quando você tá na base. Né? Já não tem dinheiro, já tô... Então, dificilmente vão me corromper e tal.
eu acredito que quem tá na base tem um pouquinho mais de força, né? Porque se de repente você tá estourado, aí, mano, tem que fazer concessões para manter a sua carreira. Também não estou generalizando, mas, puta, tem que fazer tal... Puta, aquilo ali não é legal. Mas tem artista que se submete, que faz, porque não quer cair o padrão, né? Você deixa um pouco do seu eu de lado, né? Deixa um pouco e vai, né? Cara, sabe o que eu ia perguntar? Você falou que tem 300 músicas que você compôs. Qual que você mais gosta? Puta, outra pergunta difícil. Porque sempre tem uma que é tipo aquele filho, né? Caramba. Saiu naquele dia que você falou assim, pô, mas como eu tava tão inspirado assim. Ô, Vagnão, eu não vou saber te falar, qual que eu mais gosto, mas as que mais representam pra mim, o 16 toneladas, que nem é minha, né? Na verdade, eu fiz uma versão, como eu cantei aqui, falando das quebradas, mas não é minha. É a música que me deu o apelido de Petróleo, que eu apresentei no Samba da Vela. E aí já aproveito a oportunidade para, né, ressignificar e desconstruir o apelido. Eu fazia universidade de música, a ULM, a antiga ULM. Entrei na ULM e aí lá eu conheci vários amigos, e um deles que é o Davi Pereira, que é um bandolinista incrível, cavaquinista, produtor, arranjador, meu irmão. Ele falou, cara, você tem que ir lá no Samba da Vela mostrar seus sambas, mano. É uma comunidade que você vai lá e apresenta e tal. Aí um belo dia eu fui, peguei o busão, fui a pé até o Macedônia, que não tinha ainda o busão do Tereza aqui até o metrô Capão, porque nem tinha metrô Capão. Fui a pé até o Macedônia, peguei o terminal Capelinha, desci no terminal Capelinha e peguei um ônibus que passava na João Dias, para descer na Casa de Cultura, que o Samba da Vela já estava na Casa de Cultura. No primeiro dia eu fui, olhei e tal, puta, é assim que funciona aqui, semana que vem eu volto com um samba. Aí eu tinha 50 sambas registrados nessa época. Dos 50, eu peguei um samba chamado Já Dizia Petróleo, que eram conselhos que meu pai me dava. Até então eu era o Cafu, que onde eu moro, o meu apelido é Cafu, da época do futebol. Foi o que eu te falei, eu não torço, mas eu jogava. Era lateral também. Era corredor. Era corredor. Aí eu levei o samba chamado Já Dizia Petróleo. E aí eu apresentei o samba, os caras, mano, você agora é o Petrolinho, mano. Aí virou Petrolinho, depois passou a ser Petróleo. Então a origem do apelido Petróleo, ela veio do meu pai, que estava jogando bola no Capão. O cara falou, aquele pretinho parece o Petróleo. Ele ficou bravo, brigou, o apelido pegou. Quando fica bravo, o apelido pega, né, mano? E aí pegou, e aí no samba da Vela eu cantei samba, o apelido passou para mim. Até então eu reproduzi o apelido sem problematizar ele. Falava, sei lá, tem um monte de... Eu tenho um amigo que o apelido é Macaco, sei lá, cabelo duro, essas coisas. E como o racismo aqui no Brasil, ele é muito sutil, a gente normaliza como se fosse tudo certo, sem entender que por detrás a gente está reproduzindo posturas racistas. O Petróleo foi a mesma coisa. Só que daí um dia na Vila Madalena, no grupo Dose Certa, tocando, e é muito gringo no bar samba, o bar que eu tocava. Aí no intervalo uma moça me chamou. Ela, oi, tudo bem? Eu falei, oi, tudo bem? Ela, deixa eu te falar uma coisa, tá vendo aquele pessoal ali? Era uma negrada linda. Tá vendo aquele pessoal ali, ó? Eles são estudantes de intercâmbio lá do Bronx. Eles estão estudando a diáspora africana pelo mundo. Caramba. No sentido cultural e musical. Que rolê que eles estavam, hein? Estavam no Brasil. E sugeriram para ele o bar samba. E aí eles falaram assim, aí ela falou assim, eles pediram para perguntar por que te chamam de Petróleo. Aí eu falei pra ela na época, eu falei, é meu apelido, tá tudo certo, todo mundo me chama de Petróleo. Aí ela, tá. Ela, sabe por quê? Porque de onde eles vêm, nem de brincadeira alguém chama alguém com apelido com conotação racista. Mas tá tudo certo, obrigado pela sua atenção. E foi embora. Mas ela já plantou na minha mente, né? Falei, caramba, quer dizer que eu tô reproduzindo um apelido racista na maior naturalidade do mundo. Falei, não, tem coisa errada. Foi aí onde eu comecei a ressignificar, né? Onde eu falo, não, eu sou Petróleo, o Petróleo pai reproduzia inconscientemente, mas o Petróleo filho desconstrói e ressignifica. Aí eu falo que eu relaciono o petróleo à minha ancestralidade, à minha família, à música, a esses valores. Então eu falo que o meu petróleo é um petróleo valioso. Por que eu vou em escola, né? Eu falo pra molecada, meu apelido é Petróleo. Aí ele, pô, mas por quê? Eu falei, porque eu sou valioso.
Não é porque você é valioso, você é rico. Eu falei, não tenho R$1 no bolso. Mas eu tenho valores, eu tenho a minha visão de sociedade, que eu acredito ser de extrema importância. Então é isso, eu falo que é o petróleo desconstruído e ressignificado. É preciso, né? É preciso desconstruir e ressignificar. E a molecada é curiosa quando você vai na escola. Tá muito, né, cara? Nossa, sai pergunta que você fica até com medo. Eu faço essa dinâmica com eles. Eu vou na escola, aí eu falo, ó, a gente faz uma roda quando é possível, quando tem muita gente. E aí eu falo, eu quero que cada um fale o nome e o apelido. Aí uns ficam com vergonha. Boa, gostei. Aí teve um dia que eu fui numa escola que o moleque falou assim, meu apelido é fazedor de boné. Aí eu falei, puta, esse eu fiquei com... Todo mundo foi se apresentando e aí o fazedor de boné ficou na minha cabeça. Eu parei nele, mas aí o resto foi, não sei o que, Neguinha, Belzinha, Angeliquinha, não sei o que, vários apelidinhos. Quando terminou a dinâmica, eu falei, deixa eu perguntar, por que fazedor de boné? Não, professor, que meu primo é cadeieiro e tal, e ele faz uns boné de crochê lá, e aí eu sou cadeieiro, tipo, achou da hora. Nossa, ele achou da hora o apelido, entendeu? Que doideira, não sabia o significado Lá no fundo não faz ideia do que significa. Então, para mim, o apelido é uma outra... Não estou generalizando, mas é uma outra maneira onde o racismo, o preconceito se manifesta. E a gente inconscientemente reproduz nem percebe. Vai na o sistema onda faz ali, isso rapidamente. Nem percebe. Você passou muita dificuldade com essa questão racial? Passei, cara. Até hoje, no caso, também, né? Passei, mas eu não percebia, né? Sim. Eu era mais um que não... Sei lá, você tá numa brincadeira, vai o macaco, não sei o quê, sei lá, sabe? Alguma situação dessa do tipo. Jogando ping-pong na escola. Puta, queimou a rede, queimou ele também. Ficou, sabe, tipo, piadinhas assim e tal. Mas aí quando eu comecei a ler, né, comecei a entender, aí eu tive o meu momento de revolta, assim. Eu já teve uma situação que eu quase saí na mão com o motorista de ônibus, porque ele chamou um cara de macaco que eu nem conhecia, o cara. O motorista foi a viagem inteira dirigindo de uma maneira bem... bem rude, freava e tal. O motorista é foda, mano. Mano, o motorista parecia que tava carregando bicho. Foda. Aí na hora que chegou no ponto, o rapaz foi descer, ele falou, ei, motorista, pô, presta atenção, meu, reclamando com razão, né? Presta atenção, meu, pô, e desceu. Quando o rapaz desceu, o motorista falou, tinha que ser um macaco mesmo, não sei o que e tal. E o cobrador era preto, viu? O cobrador viu ele falar e falou assim, não tem jeito esses caras, tipo, o cobrador, hein? Retinto, que nem cara, eu. Né, mano? E trampa né? com o cara, né? Ele, de vez de repreender o amigo, falar, não, irmão, peraí, dá uma segurada, tal. Não, ele, tipo... Aí eu falei, caramba, mano. E ele falando. Ele continuou falando do cara que desceu nas costas do cara, né? Porque pra falar na cara do cara... E eu ouvindo aquilo. Aí a mulher que tava do meu lado, ela falou assim... Nossa, alguém precisa fazer alguma coisa. Eu falei, eu vou fazer. Aí eu levantei, fui lá na catraca e acelerei ele de uma tal forma que ele olhou assim... Ele olhou assim pra mim e falou, mano, esse neguinho aí, mano, deve estar armado, ou esse neguinho deve ser muito foda, porque pra ele tá com essa marra toda aí, e o motorista, tipo, Não é revolta. Mas quando ele viu, ele olhou, aí eu desci do busão, cheguei na porta e falei, mas papai e tal. Ele, mas que foi? Eu falei, que foi o quê, mano? Aí ele não desceu, cara, aí eu chorava depois que eu saí, assim, que eu saí da situação. Eu falei, caramba, foi o meu momento de revolta. O que foi isso? Foi o acúmulo de toda uma vida, de toda uma infância, juventude e adolescência sofrendo racismo e me calando e não colocando isso pra fora. Essa situação do ônibus pra mim foi o estopim, foi aonde eu extravasei, sabe? Graças a Deus não aconteceu nada, Sim. O cara não desceu também e tal, fui embora, mas foi pra mim um momento assim simbólico, essa situação no ônibus. Foi onde eu percebi que tá tudo errado e que eu preciso fazer alguma coisa, que eu não posso pegar um cavaquinho e ficar no lelele, lá, não. Se eu tenho a atenção do público, eu posso até mandar um lelele, lá, mas no meio do lelele, lá, vai ter um papo reto, vai ter uma visão. Eu tenho espelho. Antes de falar do meu cabelo, saiba que em casa eu tenho espelho, eu tenho base, conhecimento e represento o movimento. Somos a massa de matéria inteligente, cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude para saber da minha gente antes de falar do meu cabelo.
Então, o trabalho do Jonatas Petróleo, ele é totalmente direcionado de maneira estratégica Pra isso, né? para as lutas. É uma Manda uma causa, né, mensagem. mano? Manda uma É uma mensagem. causa, né? É uma Você luta causa. por uma causa, isso é muito louco. É muito louco. Lutar numa Isso. causa no Brasil, cara, o cara tem que ser E não dá super-homem. hype, né? E não dá hype. E não dá hype. Você vê, Tem é que ser uma parada super-homem. muito importante, muito da hora de lutar, mas não dá hype. Aí eu falei, mano, cara chato pra caralho, tá, não sei o eu- que e tal. Mas é o que eu te falei, eu tô aqui na base, Sim. não sou hipócrita, a gente quer dinheiro, a gente quer pagar as contas, a gente quer viajar, a gente quer dar uma vida legal pros nossos filhos, mas é o estômago. É o estômago. É o estômago. Tem que ter estômago pra fazer concessões e eu nem sempre tenho. O mais difícil é isso, né? É fazer média. Putz, fazer média é um negócio que... Se você dá uma marcada, você tem que ficar fazendo média em tudo quanto é lugar. E hoje não dá mais, né? As coisas mudaram, né? Viver de média tem que ter estômago. Tem a internet, tá aí, tem essas gravações. Antigamente precisava de toda uma... Precisava de grana. Sim. E hoje, você acha que melhorou, cara? Com a internet aí, com tudo aí? Sem dúvida, né? Hoje em dia o cara grava um disco no quarto com um microfone legal, ou nem tão legal assim, com uma placa de áudio, um computador ali, uma interface, o cara grava o trampo dele. Então hoje em dia o cara faz o canal viraliza, o cara vira um monstro sem precisar de uma grande emissora de televisão para isso. Então eu acho que a tecnologia ela ajudou nesse ponto, mas ao mesmo tempo ela viraliza coisa que de repente não tinha necessidade nenhuma de viralizar, né? Porque tá todo mundo O cara ali, né? estuda uma música, o cara vai lá, mano, vê a origem, da onde o cara veio, cultura, passa 6 meses escrevendo. Aí aparece um louco na internet, fala qualquer bosta. Nossa, mano, esse cara é foda, Esse né? cara É muito louco E isso. vai falar mal dele, o pessoal ainda te bate. Cancela. Você é Te cancelado, cancela. velho. Puta, que parada louca, né? Puta, ela ajuda Mesmo pro tempo, bem e ajuda pro mal, a Mesmo jeito que tecnologia. facilitou, às vezes era melhor aquela discada, Era né? melhor. Aquela discada da IG, né? Pode crer, mano. Sabe que você ligava e ficava fazendo aquele zzz. Aham. Falou tudo agora. A gente tava falando disso aí no fim de semana. Mali tava no Orkut. Você vai Orkut, lá, fala cara. qualquer coisa, o povo... Você fala... Caramba, aí o cara vai lá, estudou, fez e falou. Tem 2 curtidas. 2 curtidas. Ainda uma é dele e outra é da mãe dele. Aí Pode o cara crer. peida no elevador e grava, Puta famoso. merda. Que Parada coisa louca. de Onde louco, vamos né? parar? Onde vamos parar, hein? E aí, os próximos planos? Próximos planos é concluir a minha graduação. Tem mais 2 aninhos aí pela frente. Sambista geógrafo, né? É o audiovisual que eu comentei com você também, que eu tenho bastante expectativa. É isso, criar meu menino, ter saúde para ver meu moleque crescer e me dar muitas alegrias. Acho que ver minha mãe com saúde, minha família bem e não só o meu entorno, né? Contribuir socialmente para que outras famílias possam crescer, possam viver com dignidade. Você curte essa parada da sala de aula, né? Pelo jeito que eu vejo aí, você curte. Sua mãe é professora do quê mesmo? Ela era professora de 1ª a 4ª que dava de tudo um pouco, assim, de vários tipos de matéria. Depois ela fez uma pós e tal, mas ela sempre foi professora que dava aula de tudo um pouquinho. Assim, minha irmã é da educação, minha irmã trabalha no SESC, inclusive, então ela é do esporte. Mas eu curto em sala de aula. Eu trabalhei num CCA, que é o Centro de Convivência de Crianças e Adolescentes, que funciona no contraturno da escola. Então a criança estuda de manhã, à tarde, para não ficar à toa, vai pro CCA. Ou estuda à tarde e vai de manhã pro CCA. Eu era orientador de artes. E eu tinha várias situações com a molecada, assim, vários embates. Porque assim, a minha diretora, a Kelly, ela falava assim: Jonatas, você é orientador de artes, mas o nosso foco não é
passar conteúdo para eles, porque eles já têm escola para isso. O nosso foco é, por meio dos conteúdos, de alguma maneira socializar, criar algum tipo de vínculo com eles. A ideia é essa. Então, qualquer problema pode mandar recolher e fazer a roda. Eu adorava fazer a roda. Então, sei lá, teve uma situação que aconteceu uma vez do moleque ir no banheiro e sempre tem na sala de aula aquele que domina, né? Que não tá nada nem pra nada. Tipo, e arrasta. O que é os lanches dos amigos? Ele sempre tem. E aí tinha um menino lá, não vou citar nome, hoje ele deve estar um homem, né? E aí o amigo foi no banheiro, ele lá, foi cagar, cagão e tal, não sei o quê. Aí eu falei, pode guardar tudo aí, faz a roda. Aí guardaram tal, fizeram a roda. Aí o menino voltou do banheiro, né? Constrangido e tal. Pra caramba, né? Aí eu falei assim, pessoal, seguinte, quem faz o número 1, levanta a mão. Eu levantava também. Quem faz o número 2, quem caga mesmo, levanta a mão. Aí eu levantei também e tal. Aí, nisso, o pessoal já meio que olhando, tipo, mano, o que o Petróleo tá fazendo? Aí eu falei, agora quem aqui cuida de quem vai fazer cocô? Levanta a mão. Aí esse moleque ficou assim pra mim, assim, ó. Boa. Ficou louco de raiva. Aí terminou, aí eu falei, bom, então vamos respeitar, não vamos expor e tal. Aí deu uma ideia e tal, terminou. Aí a gente foi pro lanche. Aí eu ia pra porta, eles faziam uma fila. Aí eu falava, ó, Wagner não senta com o Guilherme, a Angélica não vai sentar. Você dividia pra ter o lanche, porque senão era uma bagunça, né? Aí ele foi o último. Aí ele chegou na minha frente, olhou na minha cara assim, ó. Hoje eu tô com 40, isso deve ter uns 4 anos. E esse moleque devia ter uns 12, 13, a idade do meu filho. Aí ele chegou assim pra mim e falou, que foi, seu comédia? Bem alto, assim, ó. E aí a molecada já aqui, né? Tipo, briga. E eu olhei pra ele assim, ó. Falei, nossa, mano, esse moleque tá de brincadeira. Você é um comédia mesmo. Ameaçou, assim, de me dar um soco. Aí eu olhei pra ele assim, eu falei, eu sou um comédia. Mas comédia mesmo é quem cuida do cocô dos outros. Aí os moleques... E vai sentar e vai tomar seu lanche. Aí ele fuma, aí terminou. Toda vez que tinha uma ocorrência, a gente tinha que pegar a criança, subir pra sala da diretora, pegar um formulário e registrar o aluno, o aluno Wagner... falou, expôs o colega que foi no banheiro, depois ameaçou de dar um soco no professor e tal. E eles tinham que assinar, se eles concordassem. Aí eu li pra ele e falei, ó, isso aqui é o relatório que eu fiz, você concorda ou discorda? Aí ele, tipo, eu não tava olhando pra um adolescente, era um homem assim, praticamente. Era um adolescente, um pré-adolescente, mas você vê no semblante, né? Aí eu falei, amigão, eu tenho um filho quase da sua idade. Eu sou artista, eu brincava com eles, eu sou artista, mas nem preciso estar aqui, mano. Sou músico, você tá ligado que eu sou músico. Mas sabe por que eu largo tudo isso e venho? Porque eu acredito em você, mano. Tá aqui pra mim com você é o maior prazer da minha vida. Ver você crescer, se tornar um cara da hora, com o seu dinheirinho no bolso, com o seu carro, com a sua casa, respeitando os seus pais, tendo a sua família, vai ser a maior alegria do que o maior artista, do que eu virar o artista mais famoso do mundo. E eu acredito nisso. E eu só tô fazendo isso com você porque eu acredito em você. E eu acho que você tem potencial de melhorar. Vira o jogo. E aí eu peço desculpa de te expor. Eu te expus mesmo. E foi de propósito, porque você expôs o menino. Então eu quis fazer você sentir o que ele sentiu. Mas eu peço desculpa. Você tem a humildade de pedir desculpa e reconhecer que você está errado? Aí ele pegou na minha mão assim, ó. Eu tô errado mesmo, tá certo, professor. Eu vou assinar aí e tal. Então, assim, eu acho que é por aí. Eu gosto da educação. Segura, nem sempre termina bem, né? Eu poderia ter terminado de uma maneira muito ruim. Sei lá, ele poderia ter me agredido. Sim. Alguma coisa pior e tal. Mas eu gosto muito da educação. Eu gosto de dialogar com a molecada. Eu tenho prazer em estar numa sala de aula, assim. É uma coisa de vocação mesmo, eu curto. Minha mãe é professora também. Ela fala que cada dia tá um pouco mais difícil, né? Que a molecada vem pra escola, realmente, que os pais acham que tem que educar na escola, né, cara? E a gente precisa de professores é uma soma, né, Wagner? Pra tá lá pra realmente... Pô, isso daí mudou o jogo pro cara, né? Eu não sei o que deu, né? Mas
a minha parte eu tentei fazer com ele. Eu acho que é um trabalho em conjunto, né? Os pais e os professores, assim, principalmente dentro de casa, eu acredito. Porque se não respeita o pai, não vai respeitar a professora, não vai respeitar ninguém, né? Não respeita ninguém, cara. Falei na família. E aí, Gui? Mano, é bem isso mesmo. A molecada hoje, se não tiver um espaço desse... Realmente, projetos para eles estar inseridos, ficar pra rua não vira. Por isso que assim, é bom demais ter projeto com a música, ter projeto agora... tem de tudo, né? Tem. Games, tem. Games. Hoje em dia... Desenho. Meu menino, ele não é da música, mas ele gosta, mas é pouco. Ele é do games e ele é artista plástico. A alegria do meu filho é ganhar uma folha sulfite e um lápis para desenhar. E faz cada desenho incrível. Ou comprar um biscuit, aquela massinha, para ele fazer os bonecos dele. E é cada perfeição assim que ele faz. Então, pô, já é um futuro para ele, né? Já é uma possibilidade profissional. E, pô, se a gente consegue levar isso para todas as para toda a molecada, lógico, o crime, a droga, a bebida e tal, seduzem eles muito mais, né? Mas se a gente consegue, de alguma maneira, contrapor, trazendo a arte, trazendo cultura, eu acredito que a gente consegue salvar umas alminhas aí. Sim. Falou em game, a gente viu uma escola de gamers no sábado. Não sabia que existia isso aí, muito não, louco, cara. hein? Escola... O cara fazia as paradas, foi até lá dar uma olhada. Ele viu que eu tô falando dele, ele ligou. Aí. Tá ligando. Pai, tô com fome. Pai, o que nós vai comer hoje? Pai, vamos tomar o lanche. Meu moleque gosta de comida japonesa, mano. Aí me quebra as pernas, mano. Eu também, come temaki até umas horas. Puta, ele iria pro rodízio todo dia se ele pudesse. Comeria de manhã, de tarde e de noite, assim. Ele ama. Aprendi a gostar com ele, assim, mas quando vai no rodízio eu não aguento, caro, não. né? Comida japonesa, nossa senhora. Você brincou, é 300, então. Antes ele não pagava, antes ele pagava meia, agora ele tá pagando inteira, aí piorou um pouco mais. Mano, tem isso, cara. Mas nossa alegria, né? Nossa vida. Agora é hora de chamar os nossos patrocinadores. Eles. Com a tela DJ Gui. Chama os caras aí que, já estão cobrando aqui, ó. Já estão falando, vai Aí falar já da mandaram gente, mensagem aqui, ó. Tá na tela? Tá na sua... Rapaziada, você que pensa em fazer um curso de inglês, espanhol, mandarim, francês. Tem mais, Wagner? Mandarim, francês, inglês, espanhol. Tem mais o quê? Mandarim é meio grão, hein? Pô. Alemão. A gente começou a fazer, mas não deu conta, né? O Tico tava batendo no teco e aí... Então, rapaziada, o QR Code tá aqui no canto da tela. Acessa lá, tem assistente linguística Liam também. No Instagram deles, @parleamonidiomas. Entre em contato. Preço bacana, ainda tem vaga disponível para você poder estar fazendo o curso. E é sempre bom, né, ter um conhecimento aí. Falar inglês, até por questão do mercado de trabalho hoje, né? Você fala inglês fluente, você consegue entrar em vários empregos bacanas e abre muitas portas, que geralmente tem gente que tem estudo maior, né? Mas já não consegue tanta oportunidade quanto quem fala fluente. Até quem está inserido nesse mercado de internet hoje em dia, né? Sim, já imagina The Book is on the Table, toda hora, toda vida. Só, né? Só. Lá na faculdade mesmo, né, tem uma matéria lá de geologia que os textos são tudo em inglês. Aí eu no final da aula falei, professor, só tá em inglês e tal. Ele falou, tem texto que você só vai achar em inglês, vamos aprender, né? Sim, da hora. Bacana. Você também que tá com o telefone ruim, trincado, a câmera tá ruim, Tecfones. Entre em contato com o pessoal. Mas não chegou o meu ainda de presente. Você pode estar entregando o seu que tá ruim. Inclusive o meu também tá. Toda hora tem que estar no carregador. E você pode estar entrando em contato, parcelinha até 12 vezes, @Tecfones. O QR Code também tá no canto da tela. Mordeu o frango, quebrou o dente. Helpodonto. Vai lá no Tabuão, aproveita 24 horas, né? Deu, de repente, aí uma dor de dente no seu filho, na sua sogra, no seu sogro. Já sabe onde... A sogra leva também?
Também. Aí leva, aceita também se a sogra for, né? Tiver com dor de No dente. outro não podia, mas esse aqui pode, porque... É só um dia só, né? 24 horas. Ó, poucos lugares, hein, que tem dentista 24 horas. Sim. Na hora que dá aquela fisgada lá, não tem o que fazer, não dá pra esperar o dia seguinte, não. Vai lá, conversa com a equipe do Fabião lá, o doutor resolve pra você, te faz um preço legal e, ó, tudo que você precisar vai ser resolvido. Que aí coisa tá no canto da tela. Não tá precisando, salva o contato, porque uma hora você pode precisar e o contato já tá salvo no seu telefone. É isso. É isso. Boa, importante. Informação meu de amigo. utilidade pública. É, Muito importante. de utilidade pública. A gente acaba sendo um programa de utilidade pública. Opa, sem A dúvida. gente fala bastante de tudo, né? Sim. Até esse projeto na escola aí, a gente vai chamar, hein, pra ele fazer um Bora. projeto com a Sim, gente ia ser na bacana, escola, né? hein? Legal. Bora. Da A hora. gente falou um pouco, né? A gente vai lá falar um pouco sobre, né, dependência química e tal. E aí, no final, sempre vai faltar uma música. Vamos lá. Chamar a molecada, ó, vai tocar cavaco, pô. Vai Fazer tocar uma roda da hora cavaquinho. de- E sempre É, aparece um artista ou outro, assim. Ou um monte, cara. Sempre aparece. É muita criança, né? Muita criançada na escola. Adolescente, pré-adolescente. A gente precisa fazer o máximo possível pra eles ficarem longe disso daí, né? E aí, de Depois repente, me vendo, fala, puta, realmente é um caminho, de repente Sim. e tal. Sim. Porra. Sim. A gente representa muita coisa na nossa quebrada. A superação, a realização dos objetivos, né? Ainda Sim. concordo. Até hoje eu passo assim, ó. O pai e o filho tá lavando o carro e aí eu escuto aquela chibatada, sabe? Aquela chibatada de criança da mangueira. Pá! Ô pai, que é isso? Aí o cara fala, até o Vagninho melhorou. Você não É o Magninho. Ai, meu Deus do Muito céu. da hora, cara. Estamos indo pro fim do programa. Foi 10. Eu quero as considerações finais aí. Eu quero que você fale aí um pouquinho mais aí. Dê um recado pro pessoal. Fala onde você vai estar. É onde você tá tocando agora. Maravilha. Quero agradecer, Vagnão, pelo convite, Guilherme. Guilherme aí também nos bastidores. Angélica 38. O mano aqui não decorei o nome ainda. Você viu que- É o Thomas Shelby. Thomas É o Shelby. do Thomas Shelby. Eduardo. Fotografias Eduardo. E agradecer pelo convite, pela oportunidade. É sempre uma alegria muito grande ter lugar de fala, né? Onde a gente pode falar um pouquinho da nossa história. E para mim é uma honra muito grande mesmo. Contem sempre comigo para isso. Agradecer os seus seguidores, aí o pessoal que acompanha o Relatos. É um podcast que tem uma importância muito grande de vocês pela questão que vocês militam, né? Da questão de lutar contra essa questão dos entorpecentes, das seduções que infelizmente a sociedade dá aí pro pessoal. Sim. Então a gente sabe que por detrás do podcast tem duas pessoas que têm um trabalho muito especial e de muita relevância para a nossa sociedade. Então participar de um podcast Sim. de vocês aqui em especial, pela luta de vocês, para mim é uma honra muito grande. Espero somar para além das câmeras, inclusive, no que eu puder ajudar, vocês contem comigo, por poder falar um pouquinho da minha história, da minha caminhada. Só tenho a agradecer e parabéns pelo trabalho. Você não esqueceu de falar nada? Com certeza estou esquecendo. Qual que é os lugares que o pessoal pode te ver, pode olhar lá? Suas redes sociais, apesar que o Gui vai colocar na descrição lá, mas é bom falar, né? O pessoal tá assistindo, quer dar sempre uma depois olhada. que eu vou assistir o podcast, eu falo, caramba, não falei disso, caramba, falei daquela, né? Fala aí. Mas vai acontecer só depois mesmo, não tem jeito, é uma coisa que não dá pra fugir. O meu Instagram é @JonathanPetróleo_oficial. O TikTok eu nem lembro, acho que é J Petróleo. E o canal do YouTube, Jonatas Petróleo. Facebook, Jonatas Petróleo. E aí, entrando lá na minha rede, vai ver os trabalhos que a gente tem aí feito, as rodas de samba que vão acontecer. É só entrar lá e seguir, que a gente agradece. Legal. Bacana.
Então, e aí, considerações finais? Agradecer, né, a sua presença. Foi da Poxa, hora. eu que agradeço. Falar muita coisa importante. Boa. E é sempre bom ter pessoas assim aqui no programa, né, mano? Poxa, gratidão. Programa que já veio Da hora. pessoas de grande peso aí pra mim. Espero não ter decaído. A gente só Não, manter o padrão. Você é louco, é muito gostoso. Foi muito gostoso contar com sua presença aí. O começo de tudo vai vir vários sambistas aí também, Opa. pessoal do pagode. A gente é eclético, a gente quer escutar várias histórias boas, né? Todo Sim. mundo que vier aí vai E vir. reais, tá ligado? Vai vir Certo. Alzeiro, Ô, vai vir Vagnão. tudo. Mano, o podcast. Tô falando da gente, é real, velho. É real. Não tem essa parada de, tá ligado? De fantasia. De a gente vai falar a fantasia. realidade, mano. É. E quem assiste percebe o que é de verdade e o que é de mentira. Pode ser que não seja tão, né? O pessoal muitas vezes gosta mais da fantasia, né? Sim. Mas a gente já prefere a Histórias realidade. verdadeiras. Falando em fantasia, o Gui lá, já tá lá pro vermelho. Olha lá. Nessa fantasia não, mano. Nessa fantasia não. É outra. E aí, vamos acabar o episódio do Jonatas Petróleo. Manda Então, aquela. Bora. Nada melhor. Vamos finalizar. Um abraço pra vivo. todo mundo aí, um beijo no coração aí. Ó. Tamo junto. Vai Corinthians, claro. Vamos lá, vou fechar com. Eu tenho espelho. Antes de falar do meu cabelo, saiba que em casa eu tenho espelho. Eu tenho base, conhecimento e represento o movimento. Eu sou a massa de matéria inteligente. Cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude pra saber da minha gente. Antes de falar do meu cabelo, saiba que em casa eu tenho espelho, eu tenho base, conhecimento e represento o movimento. Eu sou a massa de matéria inteligente, cada neurônio corresponde ao cerebelo. Então estude pra saber da minha gente. Antes de falar, tamo junto. Da hora, Podcast mano. Relatos. Show de bola. Tchau pra vocês.